E nessa edição a gente convidou a arquiteta Tati Benício para trazer o seu conceito de decor, né? As suas vivências aqui, as suas especificações para esse ambiente. O problema maior foi esvaziar a sala, porque como a gente tem uma loja para vender, então a gente tem um barzinho, mais uma poltrona, mais uma almofada, nós deixamos ela bem vazia para que a Tati pudesse escolher aquilo que é a condição dela de trabalho. E ela fez isso muito bem feito. Eu não vou fazer elogios, porque a Tati sabe que eu penso dela, a gente já teve em eventos juntos, já tivemos reportagem juntos. Ela tem uma perfeição de detalhes, uma perfeição de cores, na escolha dos materiais, e ela tem uma linha bem light, bem quase minimalista, né, Tati? Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, né? Nesse espaço fica até difícil, né? Porque é um espaço que só tem coisas maravilhosas, você quer pôr tudo, mas não dá. Mas assim, foi um prazer, Dilma, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E o que eu gosto é mais essa cara da praia, né? O que a gente, a natureza, então eu tentei assim, agregar elementos aqui com as cores do azul, um pouquinho do verde, um coral, assim. Então eu gosto muito dessa pegada de praia. E assim, minimalista mesmo, né? Eu sei que a loja, quando é loja, a gente precisa encher de coisa realmente. Aí vem eu e tiro tudo, deixo bem minimalista. Vocês vão ver o antes e o depois. A sala vazia e depois ela foi colocando as peças e dando esse ar tão delicado, tão sutil, né? Na escolha das cores, você vê as madeiras claras, as peças claras. O fundo do sofá, você escolheu também uma poltrona que tem uma lateral de madeira. Brincou com as almofadas, amei a ideia da almofada, de trazer o verde junto com o azul. Isso é uma tônica no teu trabalho, né? Sim, eu gosto bastante de misturar as cores, mas com uma leveza. Sim. E que elas possam se conversar ali, né? Então assim, vai do tom do azul pro preto, e aí a gente vem com branco, um verde água, né? O coral, aí finaliza com um coral assim maravilhoso que dá o toque. Dá o aqui, toque, né? Algumas peças, a gente sempre brinca com a Dilma, né? Essas peças, que são esses colares e tal, viram peças muito... Eu chamo de coringa. Coringa, né? Você consegue usar em todo lugar e elas ficam tão charmosas, não? É só impressão minha? Não, ela é maravilhosa, porque você vê, as pessoas acham que é só ali o colar de mesa, né? Mas você pode usar ela aqui na mesa lateral, você pode usar no bar, você pode usar onde você quiser. Ela é uma peça muito versátil. Na parede também está usando muito esses colares. E falando em parede, ela escolheu uma escultura maravilhosa de metal, que são as folhas, que está trazendo de novo esse universo para dentro de casa, né? Do mesmo jeito que você trouxe o arranjo nos vasos, que é essa natureza, você traz uma escultura em folhas. Essas folhas são folhas de quê mesmo? Costela de Adão. Costela de Adão, né? Costela de Adão. Essa palavra sempre me foge quando eu vou falar foge. Mas a gente tem as costelas de Adão para vaso e essa escultura em costela de Adão, que ficou muito própria para esse ambiente que você fez. Sim, sim. Aqui a gente tá com elementos bem naturais, né? Que nem você falou, madeira clara, aí a gente tem aqui tons com amadeirado, com couro, ali a cestaria, então assim, tá bem, assim, um elemento bem natural aqui. É legal porque assim, nós seres humanos precisamos, né, trazer a lembrança do natural. Nós somos seres, né, do mundo, assim, a gente foi criado para viver na selva, só que nós não somos mais, somos civilizados, mas isso faz parte da nossa essência. Na psicologia a gente necessita realmente de estar linkado com o que é natural mesmo. Então a folhagem, tudo que remete ao natural, isso faz com que a gente sinta algumas coisas, assim, uma paz, a gente traz às vezes o descanso na mente, então inconscientemente isso favorece muito. E traz um aconchego também, né? E esse conceito de arquitetura biofílica, né, que a gente vem ouvindo muito falar, é um pouco exatamente essa questão, né? Sim. Colocar o ser humano de novo no seu centro, né? Sim, trazer na verdade, harmonia, porque né? a gente começou a crescer tanto, virou uma selva de pedra, na verdade, e a gente fugiu do elemento natural, né? Que nós somos seres naturais, então a gente precisa trazer. Então a biofilia cresceu muito. E a psicologia está muito linkada com a arquitetura. Porque se a gente está num ambiente todo escuro, o que aquele ambiente te remete? Né? A tristeza, a solidão. Então assim, um ambiente mais claro, com vegetação, com elementos naturais, te traz uma paz, te traz, né, um aconchego. Então isso é muito importante, sim. Legal. E percebe que ela veio com a roupa
para combinar com a decoração que ela ia fazer. E um toque que eu achei bem interessante foi quando você colocou os cestos. Você fez um arranjo, colocou na ponta e colocou 2 cestos que se conversam e usou uma manta de verão que tem a mesma trama dos puffs. Sim. A cor muda, mas a trama é a mesma. Essa combinação, ela ficou muito boa. A combinação de cores, de materiais, de formatos. A cestaria é bem versátil, não? Sim. Dá para usar de muitas maneiras em casa. É uma peça que às vezes a gente não imagina a versatilidade que você tem para uso. Especialmente pensando, a gente, verãozão, ar-condicionado no talo, bom ter uma mantinha ali, gostoso, aí só pega a mão. Né? Tem uma mantinha. Mas você sabe que quando veio a moda dos cestos, que isso vem de fazenda, vem de outras culturas, né? Eu ficava pensando, mas por que a gente vai pôr cesto dentro das salas ou dentro de casa? Depois, à medida que a gente foi usando, foi vendo as finalidades, porque você pode pôr almofada, pode pôr revista, pode fazer arranjo, pode pôr a manta, como você falou, brinquedo de criança, ele tem Já coloquei utilidade, banheiro, áreas de banho. ele tem utilidade Legal. em todos os ambientes. Interessante, né? É muito bom. Peças versáteis na decoração são inteligentes, né? Onde você pode tirar de um lugar, colocar em outro, até porque a casa é um ente vivo, né? Eu ia dizer exatamente isso, para você poder brincar. A cada momento ela vai ganhando Sim. uma outra, né, outras energias, e a gente mesmo vai mudando, né? E é legal que você pode ter elementos que você possa ir brincando e trocando, Sim, né? só de trocar de lugar algumas coisas já muda tudo. Né, já traz outra vibe, né, para o ambiente. Nós deveríamos ter filmado a sala como ela estava e como ela ficou, porque fez muita diferença. Mas eu tenho certeza que o Jorge fez isso. Que ele está sempre um passo à frente da gente. A expertise dele é essa. Então, quando a gente pensa em falar para fazer, ele já fez. E aí dá para as pessoas compararem como estava antes e como é versátil a mão do arquiteto, como ele transforma a mesma peça, mudando a decoração, como ele transforma uma sala inteira, mudando algumas peças. É um trabalho muito bom esse, muito bom. Paleta de cores é uma coisa que o pessoal gosta muito de perguntar. Sim. Como é que a gente acha, né? Qual é a equação? Qual é o pensar sobre isso, né? A gente começa por onde? Começa pelo quadro? Começa pela almofada? É o tapete? Tem um item que a gente começa, de certa maneira, que assim, é o ponto de partida para começar toda a ideia? Geralmente eu começo pelo quadro, que foi o caso aqui. Que nem eu faço igualzinho, acho que o quadro manda em tudo. É um macramê maravilhoso. Então, assim, aí começou esse elemento que vai trazendo outro. Então, o quadro, você vai ali linkando tudo com... E é verdade, porque olha, a moldura do quadro é o tom das madeiras, o fundo do quadro é o que ela usou nas almofadas, nos cestos, e faz toda uma conversa. E eu sempre brinquei assim, põe o quadro, depois puxa as cores, que facilita muito para decorar. Porque se você põe tudo e depois vai procurar o quadro, é mais difícil. É mais difícil. Eu acho mais fácil e flui melhor. E aí ela fez essa brincadeira dos tons de azul, olha os remos como ficaram lindos ali, também com as mesmas tonalidades que ela usou. E ela fez essa brincadeira de usar os verdes, verde água também, verde nas almofadas, que é uma coisa que eu não havia pensado, em combinar verdes com azuis, e ficou perfeito. Aliás, é uma combinação de cores que eu aprecio bastante. É a paleta eu acho dela, né? ousado, é ousado e é uma combinação tão genial. Sim. Eu acho que tem um fluir gostoso. E às vezes a gente fica imaginando, né? Casa de praia, você brincou um pouco na linha da praia, né? De ter um pouco esse... E a gente fica sempre muito preso ao azul, né? Sim. Quase tudo azul e branco, azul e amarelo, azul... E o verde, que é tão legal, você acaba não explorando, não brincando dessa forma. Mas essa é uma concepção mais moderna, de misturar azuis com verdes. Sim, porque antes era sempre aquele tudo azul, tudo vermelho, tudo amarelo, era sempre tudo uma cor só, né? Hoje você brinca com as cores, até a gente vê aí na moda também, né? As cores estão bem misturadas já, então eu acho que isso é gostoso, né? Traz alegria. É uma delícia. Bacana. A gente tem uma peça aqui que eu acho, a gente já tinha comentado, de inúmeras possibilidades, não é? As nossas casas têm um movimento
Então a gente fica imaginando lá que os nossos terraços ficaram anexados ao living. Eu preciso achar peças também que se componham, né? Que sejam versáteis o suficiente para usar de várias maneiras. E aqui você explorou um pouco isso, né? O cantinho que você tem usando para o bar, pensando como um bar. E o resto pensando legal, como um aparador. Essa é uma peça bem versátil, né? Porque ela é um bar barra aparador mesmo, né? Então, assim, se eu tirar ali as taças e colocar uma escultura, ela é um aparador. Então, às vezes a pessoa, né, o cliente olha e fala, mas eu não bebo e tal. Então, muda ali. Coloca uma escultura ou uma outra peça mais alta, que ela vai ficar maravilhosa, né? E também, se você quiser continuar com a ideia de bar, uma bandeja no lugar do coral, com bebidas e mais taças, balde de gelo. E aí você vai dando à peça a função que você quer. Né? Ela não tem uma função específica. Ela pode ser só bar, só carrinho, só aparador, ou pode ser um carrinho, bar, aparador. Sim. Né? Você pode usar isso inclusive em quarto. Você pode usar essa peça atrás de um sofá. Sim. Também ela fica versátil. Ela te ajuda na decoração e ajuda nos trabalhos de casa, né? Eu adoro essas peças, porque quando faz aquela noite de queijos e vinhos, lá vai a peça inteira, onde estão os convidados, põe tudo em cima. Né? Ela é muito útil, porque ela tem rodinha, você leva para onde você quiser. Tem festa da molecada, pipoca, cerveja não. Não dá pra molecada não. Cerveja não. Pipoca, Coca-Cola, refrigerante, suco. Então ele faz a função que a gente precisa naquele momento, né? Eu vou chamar a atenção para um ponto, né? 2 pontos, na verdade. Como poucas peças, né? Essa visão mais minimalista, você consegue trazer destaque para peças importantes. Né? Se fosse um monte de item, às vezes a gente se perde. Sim. Gente, lembrando, né? Na loja é diferente, tá? A outra, né? O Isso é para casa do cliente. Isso é para casa do cliente, né? Pensando que para dar destaque às peças, elas precisam estar muito bem colocadas, né? Muito bem escolhidas e não pesar demais, não é? Presta atenção, que eu sempre falo isso para as meninas que trabalham comigo. Nas alturas que ela trabalha, nos triângulos que ela faz. Isso é perfeito, porque dá a visibilidade que você precisa para cada peça. Então, você tem aqui um triângulo invertido, em que a ponta está para baixo, e se você juntar as outras 3 peças, você tem um outro triângulo. Eu não sei se isso você faz de propósito ou se é intuitivo. É intuitivo. É intuitivo, né? Mas toda vez que você trabalha com triângulos, toda vez que você forma triângulos, você faz o que a gente chama de a figura perfeita. Né? Com os 3 lados. A sensação de harmonia. Exatamente. E é o importante, né? Você falando do triângulo, agora eu vou ver triângulo em tudo, eu vou querer colocar triângulo em tudo. Mas assim, o importante é que assim, as peças que estão ali, elas têm cada um seu próprio destaque. Se eu colocasse até um outro elemento com cor ali, talvez, ia perder um pouco o brilho, né? De repente esse vaso que tem uma cor bacana, os corais ali, então ia perder um pouco, né? Se a gente colocar uma outra, ia acabar brigando aí. É verdade. Ficou perfeito, parabéns. Que bacana! O nosso primeiro Coisas da Casa Decora com convidados. E é bom, porque aí vocês vão ver outras formas de fazer decoração, porque sou sempre eu que vou explicando, que vou fazendo uma sala, contando uma história. E agora a gente vai ter pelo menos uma vez por mês uma arquiteta de destaque, trazendo a mão maravilhosa que ela tem e mostrando outras opções no decor. De repente uma dessas te agrada e a Tati está aqui, é só ligar que ela está com a agenda aberta para esse ano. Está cheia de trabalho, mas a agenda continua aberta. Perfeito. Mais uma vez, obrigada. Coisas da Casa Decora, com a Dilma Machado. A Tati Benício. O Cláudio Martins. Até o nosso próximo encontro.